Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. O meu convidado de hoje é o vice-presidente do CREA, João Luiz Magalhães Teixeira. João, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. João, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui e falar para o público de Andradas e da região. João, você já fez um trabalho no ano passado no CREA como vice-presidente e você foi reconduzido agora, em 2023 também, para esse cargo de vice-presidente. Sim, então, o ano passado eu fui eleito, né, pelos meus pares para ser vice-presidente do CREA, né, e lá a eleição ela é anual, né, e esse ano agora, no dia 19 de janeiro, eu fui reconduzido, né, teve uma nova eleição e eu fui reeleito novamente, com 100% novamente do voto. Para mim é um orgulho muito grande, né, poder ser reconduzido com 100% dos votos, né, porque o trabalho que a gente fez no ano passado teve eficiência, né, então para mim é uma honra muito grande. João, você percorreu aí Minas Gerais inteiro ano passado, né? Sim, João. O ano passado eu tive a sorte, né, de ganhar um presente do nosso presidente Lúcio Borges, de coordenar o nosso 11º Congresso Estadual de Profissionais, né, do Sistema CONFEA-CREA. Então eu tive a oportunidade de andar o estado todo, né, de conhecer o estado todo, né, ver como o pessoal mesmo diz, ver as dores, né, de cada profissional da engenharia, da agronomia e das geociências, né, quais são os anseios deles, quais são as dores que eles estão sentindo, para a gente poder entender, porque o CREA Minas, a sede dele fica lá em Belo Horizonte, mas nós temos profissionais no estado todo, né, todas as cidades, as 853 cidades de Minas Gerais, possuem um profissional da engenharia, da agronomia ou das geociências, né? Então nós estamos presentes no estado todo. Eu tive a oportunidade de percorrer mais de 80 cidades, né? Porque nós temos 80 filiais no estado todo, 80 inspetorias no estado todo. Então eu fui em cada uma delas, ouvindo os profissionais, ouvindo as empresas também e vendo as necessidades da engenharia mineira e brasileira. Isso para mim foi um aprendizado fantástico, né? Eu pude trazer uma resposta para o nosso presidente Lúcio Borges, que ele briga muito pela interiorização, né, do CREA, e é fundamental que a gente chegue mais perto do nosso profissional. Para quem tem em casa entender, João, o trabalho de vocês é muito importante. Como você definiria o trabalho do CREA hoje, para quem está em casa? Então, nós temos dois níveis, né? Nós temos o Conselho Federal, né, que é o CONFEA, lá em Brasília, que ele regulamenta as profissões, né? E os CREAs, cada estado tem o seu CREA, e o CREA Minas, aqui em Minas, nós regulamentamos e fiscalizamos também a atividade do profissional. A nossa briga maior, nossa luta maior é de que cada serviço de engenharia tenha um responsável técnico à frente, uma pessoa habilitada para poder fazer esse tipo de serviço, né? Nós não podemos mais deixar serviços de engenharia na mão de leigos. Não podemos arriscar mais, porque quando acontece um acidente numa obra, são vidas humanas que são perdidas, né? Então a nossa responsabilidade como cidadão, né, é muito grande, é muito grande. Então o CREA tem essa função principal, fiscalizar a atividade profissional. Garantir para a população que na frente de um serviço ou de uma obra de engenharia exista um profissional habilitado para tanto, ou uma empresa habilitada para tanto. Essa é a nossa função. E quando acontece um desastre, uma tragédia, vocês investigam, vocês também fazem essa questão de punição para o profissional que estava à frente dessa obra. É feito esse trabalho também. João, nós tivemos agora, né, infelizmente, nos últimos 10 anos, aí, 2 casos graves, né, de repercussão mundial, né, que foram os desastres tanto de Mariana, né, com 19 mortos, né, e agora, mais recentemente, de Brumadinho, com 270 mortos. Né. O CREA, ele fiscaliza a atuação dos profissionais da engenharia que estavam à frente desses serviços, né. A gente nota, assim, o pessoal comumente diz que o CREA, a engenharia é só engenharia civil, é construção de casa, de prédios. Não é, né? Existem vários tipos de engenharia, né? Tem a agronomia da zona rural, tem a engenharia civil, que são as construções de casas e prédios, rodovias e tal. Tem a engenharia mecânica, tem a engenharia elétrica, né? E tem também a geologia e a engenharia de minas, que trabalha com a parte das barragens, né, de mineração, né?
que ficou agora em evidência por causa de duas tragédias, né? Que a gente a gente luta muito para que não aconteça. Mas Minas Gerais tem mais de 800 barragens e elas, agora nessa época de chuva, o risco delas romperem é grande, né? Então o controle nessas barragens tem que ser um controle muito mais rígido também, né? E o CREA, quando acontecem esses acidentes, nós atuamos também, né, para achar os responsáveis e, se for o caso, puni-los ou não, né? No caso de Mariana e Brumadinho, a gente julga a parte ética, não a parte civil e nem a criminal. Isso aí fica para a justiça. Mas a parte ética, como uma omissão, um trabalho mal feito, uma imperícia, isso é julgado pelo CREA. Ele, né, pode até perder o registro profissional? Infelizmente, nesses dois casos, vários engenheiros, vários profissionais perderam o seu registro profissional. Tiveram o registro cancelado, infelizmente. É um trabalho sério que vocês fazem, né? É um trabalho sério e a sociedade nos cobra isso também, né? Nos cobra uma resposta. 270 pessoas mortas em Brumadinho não pode ficar sem resposta, né? E o CREA agiu com muita responsabilidade, isso que é o mais importante. Ele age com muita responsabilidade, né? Nós somos em 108 conselheiros que julgam, que instruem e julgam esses processos. Lógico que a gente tem uma equipe também de advogados que nos auxiliam, né? Na parte jurídica também, né? Mas a gente julga no âmbito somente da parte ética mesmo, né? E culmina, infelizmente, com o cancelamento de registro de profissionais, que você vê que são profissionais altamente gabaritados, mas que em algum momento falharam. João, para esse ano de 2023, como que vai ser o seu trabalho? Então, João, esse ano é um ano atípico, né? É um ano de eleição lá no CREA também, né? Nós teremos esse ano, são 12 plenárias, são as nossas reuniões do Conselho, elas são mensais, né? Então são 12 e 6 delas serão no interior. Inclusive agora na quarta e na quinta-feira nós estaremos em Lavras, né? Fazendo a nossa segunda plenária. A primeira foi em BH no dia 19 de janeiro, onde teve a nossa eleição e a nossa posse. Agora, a nossa primeira no interior vai ser em Lavras, só lembrando que dia 4 de agosto vai ter a nossa plenária aqui em Poços de Caldas, né? Nós já tivemos o ano passado aqui, né? Em 2020, logo um pouco antes da pandemia, nós tivemos uma plenária aqui em Andradas. Eu tive a honra de receber o CREA aqui em Minas e o pessoal, sinceramente, até hoje o pessoal ainda lembra daquela reunião aqui, a festa que teve lá na casa Geraldo, o pessoal ficou encantado com Andradas, encantado com a casa Geraldo também. Então eles falaram, vamos fazer outra reunião em Andradas, né? Mas a gente tem o estado tudo para a gente contemplar também, né? E esse ano agora nós vamos estar contemplando agora, essa semana agora, Lavras, depois em abril nós vamos para Ipatinga e depois nós vamos para Poços de Caldas, assim vai, né? E nós teremos aí 6 reuniões no interior. E então, para trazer para Andradas de novo agora fica mais complicado. Mas o pessoal lembra, todo lugar que eu vou, nós só vamos fazer outra reunião em Andradas, né? Porque eles gostaram demais da cidade, a cidade é realmente muito bonita e o povo daqui é muito acolhedor, né? João, tem essa cobrança do CREA também, melhorias, como a própria MG 455, a BR que vai para Poços, 146, agora mudou a nomenclatura, né? É MC, né? Mas assim, existe esse trabalho também? Sim, João, assim, nós trabalhamos também, porque o CREA ele tem vários grupos de trabalho, né? Ele tem vários grupos de trabalho, e um dos grupos de trabalho nosso lá é o grupo de transportes, né? Que cobra também uma atuação mais eficaz do ODR, né? E também nós temos um grupo aqui, esse grupo ele foi em quase todas as rodovias, que são as mais perigosas, né? Pelo menos a 381, a 040, a 050, que passam lá pela capital e que tem um alto índice de morte. Inclusive, eu tive agora também na 040 ali, entre Congonhas e BH, é um trecho pequenininho, de 80 quilômetros, mas que tem uma média de uma morte por dia. O ano passado, tem um amigo nosso lá, que é engenheiro também, que é dono de um cartório lá em Congonhas. Ele fez um trabalho, num grupo de trabalho que a gente tem lá do CREA e do CONFEA. Ele anotou, pra você ter uma ideia, ele anotou todos os acidentes que aconteceram no prazo de um ano. Dá uma média de uma morte por dia, num trecho duplicado e pedagiado, que é a 040, que é uma empresa ele tem a concessão para a via 040. Então isso acontece numa via dessa, imagina nessas outras vias. Então o CREA
responsavelmente, ele também cobra também o DR, cobra o governo do estado, né? A gente cobra, nós somos muito cobrados agora pela questão da mineração. Tem agora o caso lá da Serra do Curral, que tá com uma licença ambiental para ser liberada a mineração lá em BH, que é um dos cartões postais de Belo Horizonte. O CREA também está atuando também para ver a legalidade. Nós não atuamos no trabalho político, nós trabalhamos na legalidade. Tem documento para isso, entendeu? E a gente cobra muito. Como o CREA ele tem muita força política, hoje eu participo de vários eventos, né? Com o governo do estado, com a FIENG e com várias entidades, a gente vê o quanto o CREA ele é bem visto, né? Ele é respeitado. Então a gente tem que usar essa respeitabilidade que a gente tem hoje para cobrar políticas públicas que são eficientes, né? Porque eu venho de uma cidade do interior de 45 mil habitantes, onde o governo central fica um pouco distante, né? Então você vê necessidades. Ô, João, eu falo sempre para o pessoal, eu moro numa região privilegiada, que é o sul de Minas, né? Uma cidade privilegiada que é Andradas, né? E aqui a gente vê carências, né? Uma inexistência quase do governo do estado, do governo federal, muito mais ainda. Eu fico imaginando o norte de Minas, né? Onde de uma cidade para outra são 100, 200 quilômetros de estado de terra, né? Sem nenhuma comunicação. Então, o estado tem que estar mais presente. Então, o CREA tem que usar essa credibilidade que ele tem hoje, né? Para estar conversando com o governo do estado, conversando com o governo federal, para que as políticas públicas que são de benefício da maior parte da população e da população que mais precisa, elas realmente cheguem e sejam utilizadas. Isso é um papel que o CREA tem que fazer, né? Hoje, para você ter uma ideia, o CREA Minas, nós somos em 183 mil profissionais de engenharia, né? Nós somos mais de 48 mil empresas. Esse ano não foi preciso, graças a Deus, mas o ano passado, nessa mesma época do ano, o CREA pagou mais de 2 milhões de reais para profissionais da engenharia que se voluntariaram a ajudar as cidades que foram atingidas pelas enchentes. Então, é uma função social que o CREA faz também, né? Então, o CREA pagou uma diária para qualquer profissional que quisesse. Deu uma enchente aqui em Ibitura de Minas. A cidade tem uma calamidade pública lá. Então, o CREA falou, eu vou arrumar 10 profissionais engenheiros, né, dessa área para ir lá arrumar uma solução para a cidade. E o CREA pagou esses engenheiros. Então, foram mais de 2 milhões de reais que o CREA disponibilizou, né? Foram vários profissionais que atuaram em cidades que foram atingidas pelas enchentes e que levou algum conforto, levou algum ensinamento tecnológico, né? Alguma tecnologia para essas populações que às vezes estão desassistidas, né? A gente olha muito o sul de Minas, mas você vê regiões aqui que não tem nenhum engenheiro, né? Mas tem cidades que não tem. Então, não tem a presença de engenheiro, não tem a presença do Estado mais lá. Então, essa é uma função que o CREA tem que fazer, sim. E o CREA, hoje, ele é uma autarquia federal muito grande, muito forte. Você tem uma noção, João, o nosso orçamento hoje ele é maior do que o orçamento de Andradas, né? O orçamento lá do CREA Minas hoje ele é de 200 milhões de reais por ano, né? Andradas deu, esse ano agora passado... 173 milhões. Mas ele acha que só atingiu 142, né? Então lá são 200 milhões, né? Então é quase 40% a mais do que o de Andradas. É uma entidade muito forte, né, que está presente no estado todo. Então a gente tem que usar essa nossa credibilidade, o nosso conhecimento técnico para colocar isso à disposição da população. E é o que a gente tem feito. Tá, João, muito obrigado por esse bate-papo. Até uma próxima oportunidade e um bom trabalho aí junto com o CREA. João, a gente aqui agradece essa oportunidade de estar aqui mostrando o CREA para toda a população e para toda a região, sem esquecer, né, que eu também sou vice-prefeito aqui da cidade de Andradas, e isso contribui muito para que eu ter chegado ao cargo de vice-presidente lá do CREA Minas, que me orgulha muito, né? E orgulha muito a minha família também, né? As minhas meninas, mas moram fora do Brasil, mas quando elas ficaram sabendo, elas me ligaram todas orgulhosas, dizendo, né, que é um fruto de um trabalho que a gente fez, fruto de um trabalho que Andradas fez, né? Para Andradas é bom, né? Para a prefeita Margot, que é minha amiga também, e para Andradas é uma distinção muito grande, né? E eu, sinceramente, eu estou lá no CREA Minas lá, mas pensando aqui em Andradas e honrando o nome de Andradas lá. Isso que é mais importante para mim.
Obrigado, viu? Conversamos hoje na Estação TV Atende com o vice-presidente do CREA aqui em Minas Gerais, João Luiz Magalhães Teixeira.